atividades, tá? Como eu já havia colocado no início do chat. Então, caderno de atividades, página 13. Nós havíamos parado na aula passada, na quinta-feira passada, na questão número 11. Que eu falei que eu gostaria de finalizar toda essa correção com vocês, tá? Então, ó, página 13. Vou colocar CA, que é o caderno de atividades. A questão, nós paramos na 11. Certifiquem-se todos aí, tá? Eu vou fechar a minha câmera para não ficar travando. E aí fica mais fácil. Vai aparecer o meu símbolo da biologia, tá? Tudo bem, gente? Todo mundo aí na questão 11, então? Então, vou começar. De acordo com as situações apresentadas no exercício anterior, indique os estados sólido, 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 líquido, 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 envolvidos em cada método de separação. Então, o primeiro método, gente, que nós temos de separação aí é a peneiração. Opa. Nesse tipo de processo de separação de misturas, qual o tipo de substâncias que eu vou separar? Na peneiração, no caso, ficaria uma substância sólido e líquido. Então, eu iria separar um elemento, né? Um componente sólido e líquido. Tudo bem aí? Página 13, exercício 11. Já até coloquei no chat aí, ó. Sólido, líquido, tá? Agora eu tô na catação. Na catação, lembra do feijãozinho? Sólido, eu tô separando sólido de sólido. Certo? Agora eu vou para ventilação. Também eu vou estar separando elementos sólido, sólido. E na filtração simples, lembra do nosso cafezinho? Nós teremos sólido, líquido. Vitória, eu estou na página 13 do caderno de atividades. Conseguiu achar, Vitória? No exercício 11 que nós paramos na semana passada. Tudo bem? Exercício 11, gente. Então, ficou peneiração, sólido, líquido. Catação, sólido, sólido. Ventilação, sólido, sólido. Filtração simples, sólido, líquido. As respostas estão digitadas no chat. Tá? Só pegar aí se alguém se perdeu. Questão 12. Temos a letrinha A. E aí depois eu vou colocando todas. Tá? Tudo bem até aí, gente? Então vamos lá no 12. Obrigada, Isa. Vamos lá. Sobre os métodos de separação de misturas heterogêneas. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A.
Uma cozinheira, ao deixar a lentilha de molho na água, percebe que ocorre deposição dos grãos no fundo do recipiente. O depósito de um sólido na parte inferior pela ação da gravidade terrestre é chamado de sedimentação. Verdadeiro ou falso? O que vocês colocaram aí? Eu vou colocar aqui já. Quem colocou verdadeiro está certo. O Enzo está digitando. Podemos ir para B enquanto isso? Então, a B. A presença do tradicional cafezinho é um exemplo típico da filtração, método utilizado para separar líquido. Essa daqui, gente, falsa. Isso, por quê? Onde está o erro aí? Quem poderia. Vai lá, Isa. Perfeito. Então, o que ficou errado aí foi o finalzinho da frase. Sólido. Opa. Líquido. Esse seria o erro no final, tá? Então, ele é um processo que vai separar sólido líquido, não líquido. Certinho, Isa, raciocínio, o pessoal que está respondendo aí também. Na C, uma dona de casa, ao fazer um bolo, utiliza uma peneira para separar a parte mais fina da farinha de trigo. Esse processo em que sólidos maiores são separados dos menores é chamado de peneiração. Gente, esse é verdadeiro. Tá? Isso, Rafa, certinho. Na D, para acelerar a sedimentação dos componentes de uma mistura sólido-líquido, utiliza-se a centrífuga. A alta velocidade produzida pelo movimento de rotação desse equipamento faz com que o material menos denso seja depositado no fundo do recipiente. Essa é falsa, porque não é o menos denso, é o mais denso. No final da frase tem esse erro aí. Então, só arrumem aí, ao invés de ser menos denso, mais denso. Agora, nós vamos para a página 14, questão 14. Ó, casou. Casou, deu certinho. Então vamos lá. Marque com um X os métodos de separação de misturas homogêneas. Gente, só são dois. Quais vocês marcaram um X aí? Em que palavrinhas? Podem falar ou quem preferir digitar. Nessa 14 vai ser a evaporação e destilação. Essa seria, marca um X no parênteses destas palavras. Quem colocou a mesma coisa não precisa digitar, é só, tá? Que aí eu já sei que fez o certinho. Para marcar um X, Carlos, na evaporação e um X na destilação. Ok? No 15, sobre os métodos de separação de misturas homogêneas.
marque a ou as alternativas correta ou corretas e preencha a lacuna com o nome adequado da técnica representada na imagem. Então, nós temos assim, ó, na letra A, o fator que influencia o processo de separação representado é temperatura, número 1, número 2, o vento. Nesse processo chamado de, tá, obtém-se como resultado da separação 1, o material que não foi evaporado, 2, o material que evapora. Então, aqui vocês estão vendo uma imagem da salina, que é onde nós temos a produção do sal de cozinha. Então, a água do mar é colocada em tanques largos e rasos para que o sol, né, o calor, evapora a água e vai sobrar o sal. Lembrando que, claro, esse sal vai passar por um processo de purificação, tá? Numa indústria, para chegar ao nosso sal de cozinha. Então, na letra A, gente, vocês vão colocar um X na temperatura, que ela influencia, tá? Eu ter esse sal, essa água, né, evaporada. Vocês vão colocar um X também na palavrinha vento, porque o vento também ajuda no processo de evaporação dessa água, tá? Esse processo nós chamamos na evaporação. Tudo aí nessa letra A. E vocês vão assinalar também a número 1, porque o material que não evapora, tá? É o material que eu não vou que eu vou usar na minha produção do sal, tá? Então fica o material que não evapora, que é o sal, é o que eu vou usar como mão de obra. Isso é só da letra A. Então, voltando aqui, ó, letra A, fazer um X na palavra temperatura, na palavra vento, aonde tem a linha, escrever evaporação e depois assinalar a número 1, o material que não evapora, é o que eu vou usar para a fabricação do meu sal de cozinha. Tudo bem? Agora eu vou para B. Na B, nós temos assim: representação esquemática para obtenção de água destilada. Lembrando que essa água destilada é a água pura que é utilizada para a fabricação de medicamentos, tá? Então, é uma água que eu só trabalho em laboratório. Então, nós temos assim: B, o fator que influencia o processo de separação representado é, gente, somente o 1 de a temperatura, que você vai marcar um X. O vento não participa em nada desse processo, tá? O nome, né? Então, nesse processo chamado de destilação simples, é o que você vai escrever na linha. Obtém-se como resultado... Opa! Vou beber uma aguinha aqui. Desculpa, gente. Obtém-se como resultado da separação, número 1, o material que não evapora. Então, a letra B, certifiquem-se, ficou assim. Tá dando para acompanhar, gente, esse exercício, que eu acho que é o mais complicadinho um pouco para a gente escrever. Carlos, tá ok, Carlos, obrigada. Vamos lá. O fator que influencia o processo de separação representado é, nós temos aqui
representação esquemática dos produtos obtidos na separação do petróleo. Nesse caso, na letra C, a gente vai só assinalar o item 2, porque eu tenho a influência da temperatura que vai influenciar no meu manuseio, na elaboração desse petróleo. Nesse processo é chamado de destilação, nessa linha aí, né? Fracionada, tá? Porque eu vou passar essa destilação por várias etapas até eu poder chegar no meu produto final, né? Como eu vou utilizar esse petróleo na fabricação de um combustível, na fabricação de uma borracha, na fabricação do meu chiclete, enfim, tá? E aí eu tenho na número 1, o material que não evapora, é o que eu vou estar utilizando na minha obra, na minha matéria-prima, na verdade. Tá? Então, material que não evapora. Põe o xizinho aí. Então, na letrinha C, um X na palavrinha temperatura. Escreve nessa linha destilação fracionada. E também, esqueci aqui, ó, material que não evapora e o item 2 também, tá? O material que evapora. Os dois aí, põe um xizinho nos dois. Porque eu tenho aí a produção, gente, do gás de cozinha, eu tenho solvente, eu tenho óleo diesel, óleo combustível, o asfalto, óleo lubrificantes, querosene, gasolina, todos os produtos que são derivados do petróleo, ou seja, que vêm do petróleo, tá? Tá muito rápido, gente, podemos ir para 15. Me dão um toque aí, hein? Vocês estão tão quietinhos que eu tô achando que tá tudo bem. Página 15, eu estou indo para a questão 16. Obrigada, Isa. Você que é ótima. Muito bom. Meninos, vamos lá. 16, então. Nós temos a letrinha A. Vamos ver aqui o que fala. A água é um recurso natural que deve ser preservado e não pode ser desperdiçado. Sobre esse bem tão precioso, marque as alternativas corretas. Então vamos ver aqui. Letra A. Apenas uma pequena parte da água disponível no nosso planeta pode ser consumida. Então, faça um xizinho na A porque ela está correta. Eu vou colocar aqui no chat só aquelas que a gente vai assinalar o X, tá? B. O ser humano utiliza pouca água para consumo humano e doméstico. Não, né, gente? Tá fora. Letra C. Grande parte da água disponível na Terra é salgada e é encontrada nos oceanos. Sim. Põe xizinho nessa. A D. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. Com certeza. Tá certíssima. E na E, não precisamos nos preocupar com a quantidade de água disponível no mundo, visto que é um recurso natural renovável. Errado, né, gente? Lembrando que a água potável, ela dá o trabalho de ser tratada. Ela sim é que vai ser um problema no futuro, tá? Então, na 16, gente, corretas. Somente A, C e D. 17. Numere sequencialmente as etapas envolvidas para o tratamento da água. Eu vou colocar os números aqui, vocês verifiquem se o número está certo aí, se alguém fez, tá? E aí depois a gente faz uma leitura para compreender se ficou na sequência certa. Então, eu vou colocar aqui, ó.
Vamos ver se o de vocês ficou assim. Então, 17. A número 1. A água bruta, sem tratamento e imprópria para o consumo humano, é captada de mananciais, rios, lagos, represas, poços profundos e lençóis freáticos. 2. A água chega à estação de tratamento de água, ETA. 3. A água passa por um sistema de grades que separa os materiais maiores, como folhas e galhos. 4. A água passa por um tanque de decantação, onde flocos pesados se depositam no fundo, formando o lodo. 5. A água já filtrada vai para um canal onde recebe cloro, flúor e cal. E 6. A água tratada vai para um reservatório e é distribuída para a população. Tá? Então, a numeração de vocês ficou 2, 3, 1, 4, 6 e 5. Ok? Confere aí. 18. Então, vamos lá. A água dos rios chega às estações de tratamento com muitas impurezas. Por isso é necessário um conjunto de procedimentos físicos e químicos para que ela fique em condições adequadas ao consumo. Observe as imagens a seguir e complete as informações. Letra A da 18, vamos lá. O método representado na imagem corresponde à filtração. Seguindo a linha, gente, ainda na A. Nas estações de tratamento de água, esse método serve para reter o restante, para que serve o filtrar, né? Restante da sujeira presente na água que está sendo tratada. Então, a filtração, então, para que serve? Reter o restante da sujeira presente na água que está sendo tratada. Alguém colocou algo diferente, gente? Então, vamos lá na B. O método representado na imagem corresponde à decantação, pessoal. Nas estações de tratamento de água, esse método serve para separar o lodo sedimentado, ou seja, aquele que está lá no fundo, né? Então, sedimentado no fundo do tanque. Então, a decantação, ela vai separar o lodo que está lá no fundo do tanque. Todo mundo está comigo aí agora, gente? Página 16, questão 19. Então, vamos lá. Em relação às etapas envolvidas para o tratamento de esgoto, preencha as frases com as palavras do quadro. A Isa, Vita, ok. Vamos lá. Decantação, redes coletoras, sedimentação, impurezas, sólidos grandes, matéria orgânica e rios. Então, nós temos aqui na letra A. Vou colocar mais para cá, peraí. Letrinha A. Ao deixar as casas, o esgoto vai para as redes coletoras.
até chegar às estações de tratamento de esgotos. Na letrinha B, antes de ser tratado, o esgoto passa por grades para a remoção de sólidos grandes. Ops, peraí que eu digitei errado aqui. Sólidos grandes, como garrafas plásticas, tampas, papel, etc., pneu, carcaça de animais mortos, enfim, gente, muita coisa aí fica nessa grade, tá? Ao chegar aos tanques, na letra C, ao chegar aos tanques de decantação, o esgoto fica em repouso. Nessa etapa, ocorre a sedimentação e as partículas mais pesadas se depositam no fundo. Então, na letra C, são duas palavrinhas. Decantação, sedimentação. Tá aí no chat para vocês, se alguém se perdeu. Na D, nos tanques de aeração, micro-organismos decompõem a matéria orgânica, diminuindo a carga poluidora do esgoto. Só um minutinho, deixa eu tirar esse hífen que não faz parte. Pronto. Letra E. O sólido restante deposita-se novamente no fundo e, após uma nova etapa de decantação, o esgoto já está em 90% das impurezas. Porém, essa água ainda não pode ser bebida. Aí nós temos a letra F. A água é lançada nos rios ou reaproveitada para limpar ruas, praças e regar jardins. Lembra que eu falei para vocês dos caminhões de água, nós chamamos de caminhão-pipa, que lava as ruas de feira? É justamente dessa água que vem, tá? A lavagem das ruas, praças, monumentos, enfim. Gente, começou a minha obra aqui, o vizinho da obra, tá? Então o barulhinho vai persistir um pouquinho, faz parte, né? Exercício 20, gente, vamos lá. Marque as alternativas relacionadas aos benefícios do tratamento de esgoto. Então, aqui a gente só vai assinalar aquela que eu tenho benefício do tratamento de esgoto, tá? Vou falar um pouquinho mais alto para vocês me ouvirem melhor. Letra A. Redução de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas transmitidas por dejetos humanos. Essa está certa, coloquem aí. B. Contaminação de mananciais e locais que servem de fonte de água potável para a população. Não. C. Preservação do meio ambiente. Sim. É verdade, Yasmin. D, vamos lá. A letrinha D. Eliminação da contaminação de pessoas e animais por meio da água. Sim, letra D, ok. E a E. Diminuição da concentração de oxigênio dissolvido na água do mar, provocando a morte de peixes e outros organismos marinhos. Não, né, gente? O tratamento de água ela vem justamente o contrário, tá? Ela vem justamente tratar tudo isso para que ninguém fique doente, né? Na 21, observe a charge a seguir.
Ah, que preguiça! Vou jogar esse resto de óleo na pia mesmo. Não faça isso, senhora. Algumas pessoas ainda têm o hábito de jogar o óleo de cozinha usado na pia ou no ralo. O produto lançado vai para a rede de esgoto e contamina o ambiente, poluindo a água e o solo. E lembrando também que entope encanamento, tá? Como podemos orientar essas pessoas para o descarte correto do óleo de cozinha? Então, aqui, gente, aquelas recomendações, né? Separar o óleo numa garrafa de PET e entregar em alguns postos de coleta ou colocar no lixo orgânico do seu condomínio ou da sua rua, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o óleo de cozinha, usado, claro, né? Deve ser separado em garrafas de PET para serem entregues nos pontos de coleta. Que você subentende que pode ser um local que receba ou pode ser colocado no lixo orgânico, né? Separadinho, que às vezes tem lugares que separam dessa maneira, também tá valendo. Tá? A Vitória tá digitando. O importante é, gente, nunca descartar o óleo em nenhum lugar, tá? Exatamente isso, Vitória, para fazer sabão, tá? Para fazer o sabão, exatamente. Com o óleo, não olho. Arruma aí. É só a palavrinha que ficou, foi erro de digitação, é só arrumar, tá? Dá para fazer o sabão com óleo, é um sabão maravilhoso para tirar manchas aí de produtos, principalmente de pano de prato, né? Enfim. Gente, página 17. O exercício é o 22, tá? Assinale os itens que correspondem ao lixo que pode ser reciclado, tá? Então, é aquilo que eu posso transformar industrialmente, né, em outro produto. Então, nós temos aí a letra A, que é lata de alumínio, a letra E, garrafa de PET, a letra F, revista, a letra G, caixa de papelão, H, caderno, pote de conserva, sabe aqueles de azeitona, né? De vidrinho ou de molho também, que é a letrinha aí. Oi? Perfeito também. Embalagem longa-vida, que é aquela de leite. Sacola plástica. E nós temos embalagem de shampoo, que é plástico, né? Plástico ou vidro, dependendo do como ele vem embalado, tá? Aí na 23, indique em qual categoria se encaixam os itens do exercício anterior que podem ser reciclados. Eu só vou colocar, gente, nessas lixeirinhas o que a gente assinalou na 22. Então, ó, a letra A E, a F, a G, a H, I, J, K e a L são esses elementos que eu vou colocar no papel, plástico, vidro e metal, tá? Então, aqui com relação ao papel, eu vou colocar pela letra, que eu acho que fica mais fácil, vocês poderiam colocar assim também, tá? Então, a revista está na letra F, tá? Vocês podem colocar, por exemplo, caixa de papelão, tá na letra G. Ou escreve ou coloca a sua letra, tá?
Caderno, caderno tá na letrinha H. Embalagem longa-vida, que é aquela do leite, tá na letrinha J. Eu coloquei assim, deu para entender? Acho que fica, porque às vezes o espaço é muito pequenininho para vocês escreverem, né? Então, colocando a letra, acho que é melhor. No plástico, gente, ó, garrafa de PET é a letrinha E. Sacola plástica, a K. Embalagem de shampoo, que aí, no caso, a grande maioria, né, que a gente usa, ela é de plástico, tá? Se alguém usa de vidro, põe no vidro, não tem problema. Eu acho que eu nunca vi embalagem de vidro de shampoo, mas... aí no vidro, gente, é o pote de conserva. Fica só a letrinha aí. E nós temos o metal. No metal, a gente tem a lata de alumínio. A lata de alumínio está na letra A. Veja se deu certo de vocês assim. Porque para escrever, as lixeirinhas são pequenininhas, né? E aí a letra ficando miudinha, fica difícil depois de ler, tá? Deu, legal, Carlos. 24. Observe o tempo aproximado de decomposição de alguns materiais. Então, nós temos aqui papel, cerca de 3 meses, chiclete, cerca de 5 anos, saco plástico, gente, de 30 a 40 anos, garrafa de PET, mais de 100 anos, lata de alumínio, mais de 100 anos, e o vidro, 4.000 anos. Com base nessas informações, responda na letra A. Qual material listado prejudica mais a natureza se não for reciclado? E justifique a sua resposta. Se a gente for olhar o tempo de decomposição, fica mais do que visível que é o vidro, tá? Pelo tempo que demora para se decompor. Se é que um dia ele se decompõe, né? Tá? Na B, o que pode ser feito com esse material para que não polua o ambiente? No caso, o vidro, tá? Então, aí, ó, o vidro, né, deve ser encaminhado para uma empresa de reciclagem ou reutilizado, escrevi aqui, reutilizado para outros fins. Vou colocar domésticos, tá? Ah, eu tenho um potinho, eu quero fazer um porta-treco, um porta-caneta, um vaso. A gente usa do jeito que a gente puder e quiser, tá? Na C, sabendo que há diferenças entre o tempo de decomposição dos materiais, qual deve ser o nosso papel como cidadão, gente? O que vocês colocariam aí, ou colocam aí, ou queiram falar, que eu acho que é bem pessoal, né? Eu, como uma cidadã, como é que eu posso contribuir para não destruir o ambiente com todos esses materiais aí que eu tenho de decomposição, que demora muito tempo para decompor? O que vocês colocariam aí ou falariam aí? Estão tímidos hoje? O que houve? Peraí, falar um de cada vez aí. O Di, pode falar, Dil. Perfeito. Isa.
certinho. Ou, como eu tô colocando aqui para vocês também, ó. Como cidadãos, podemos separar o lixo em categorias. Que foi o que vocês falaram, que também já facilita muito, né, gente? A, no caso, esses processos, tá? Turma, na aula de quinta-feira, o que eu vou fazer com vocês? A gente vai continuar essa correção da página 18, onde eu vou parar agora, tá? Alguma dúvida até aqui? Eu vou abrir minha câmera. Tudo bem? Opa. Então tá. Então, assim, quinta-feira a gente vai fazer a correção, que a gente precisa finalizar essa parte, tá? Fica só 18 a 19, mas lembra daquela página 27, que eu dei um conexões para vocês pesquisarem o tempo de decomposição, tá? Dos materiais. Então, para quinta-feira, a gente fica com a 27 para correção e essas duas aí que faltam. Tá ok? Legal, Isa, já deixa aí que é uma coisinha a menos para você pensar, né? Então, vou marcar aqui, ó. No LIP 2. Vocês já devem ter feito, é só para a gente corrigir depois, tá? Página 27, que é o Conexões, que é uma pesquisa simples. E o caderno de atividades, a gente vai corrigir só, tá? Então, fica... Opa, deixa eu pegar aqui que eu me perdi. Caderno de atividades fica assim, ó, página 18 e 19 para quinta-feira. 2, 3, dia 4. Pode fazer, porque aí a gente só corrige, tá? Acho que dá para fazer. Se alguém esquecer, não vai ter problema. A gente está fazendo junto mesmo, é só para ter uma coisinha para não esquecer o que a gente está aprendendo. Tá bom? Então, até quinta. Boas aulas. E fiquem com Deus e se cuide, gente. Beijos para vocês. Tchau, tchau, Isa. Tchau, gente. Agora vocês têm outra aula, né? Beleza.